Definição de sistema. Gente, tranquilo. Ó, sistema é uma região do espaço separado para estudar alguma coisa. Ok? Então você quer fazer o estudo de alguma coisa. Você separa uma região do espaço. Essa região vai ser chamada de sistema. Tranquilos? Olha aqui para mim, ó. Eu quero estudar alguma coisa nessa região que eu separei aqui. Beleza? Então eu vou chamar isso daqui de sistema. Tá? Então essa região que eu separei para fazer o estudo, né? Eu vou chamar de sistema. Tá legal? E dá uma olhadinha para mim, ó. Se eu estou aqui, eu estou no sistema. Aqui 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 eu estou fora do sistema. Em química, fora do sistema, a gente chama de meio ambiente. Meio ambiente. Então, meio ambiente é tudo que está fora do sistema. Tá certo, pessoal? Beleza? Bom, agora eu vou colocar uma observação aqui. Pessoal, observação. Ó, sistemas são classificados iguais às misturas. Beleza? Como é que eu classifico uma mistura? Homogênea ou heterogênea? Como é que eu classifico um sistema? Homogêneo ou heterogêneo? Tá legal? Do mesmo jeito que você classificava uma mistura, você vai classificar um sistema. Certo? Então eu vou até fazer um exercício aqui e eu vou bolar agora, um exercício extra que eu vou bolar agora, né? Você pode escrever no seu caderno aí. O exercício é assim, ó. Classifique os sistemas abaixo. Então, anota aí no seu caderno, por favor. Classifique os sistemas abaixo. Pessoal, na letra A, eu vou supor que eu tenha, aqui, ó, um recipiente e aqui dentro eu tenho sal de cozinha, cloreto de sódio, dissolvido em água, aquoso, tá? Quando está dissolvido, completamente misturado, né? Ok? Um único aspecto, eu escrevo aquoso. Na letra B, eu vou colocar um recipiente e vou colocar água no estado líquido. E ali em cima, eu vou supor que eu tenha 3 pedras de gelo. Água no estado sólido. Certo? Então eu tenho aqui, ó, sistema A, sistema B. O que eu vou querer? Mesma coisa que eu fiz para mistura. Eu vou querer quantos componentes tem, quantas fases tem e a classificação desses dois sistemas. Certinho? Beleza, moçada? Vou corrigir. Então, me ajuda aqui, por favor. Ó, nesse caso, eu tenho 2 componentes. O sal de cozinha e a água que está dissolvendo esse sal de cozinha. Então, eu tenho 2 componentes. O sal, quando eu escrevo aquoso, o sal está completamente dissolvido. Então, você vai ter no sistema um único aspecto e propriedades iguais em qualquer lugar que você analisar. Então, a gente tem apenas uma fase. Certo? E se o sistema é monofásico, só tem uma fase, ele é um sistema homogêneo. Então, aqui nós temos um sistema homogêneo. Legal? Agora vamos para o próximo. Letra B. Cuidado! Aqui a água está no estado líquido. Ali a água está no estado sólido. Gente, é água. É só água. Então você tem apenas um componente nesse caso. Um componente, H2O. Só que eu tenho ela na fase líquida e ali na fase sólida. Então a gente tem 2 fases. Beleza? Você tem um único aspecto no sistema? Não. Uma parte dele é líquida, a outra é sólida. Se você olhar, você vai ter 2 aspectos. Então aqui nós temos um sistema heterogêneo. Ó, de propósito, eu coloquei esses 2 exemplos para te mostrar uma coisa. Na letra A, eu tenho um sistema, ok?
E tenho também uma mistura, porque são dois componentes. Só que lá na letra B, eu tenho um sistema. Só que eu não posso dizer que é mistura, porque tem um único componente. Beleza? Moral da história. Quando eu posso chamar de sistema? Sempre. Quando eu posso chamar de mistura? Quando eu tiver dois ou mais componentes. Entenderam isso daí ou não? Gente, ó, a coisa boa aqui do nosso curso é que tudo fica gravado, tá? Então vamos supor que você não entendeu direito alguma coisa, cara, pega no final de semana as aulas que você teve mais dificuldade e estuda de novo. Vou falar para você o que é fenômeno, tá? Fenômeno. Eu acho que é melhor, porque fica mais coisa para você trabalhar em termos de exercício. Fenômeno. Ó, me ajuda aqui, por favor. Em termos populares, povão aí na rua, o que considera fenômeno? Alguma coisa extraordinária. Por exemplo, é sério, viu? Eu conheci uma pessoa em Ribeirão Preto e ela tinha 6 dedos em uma das mãos. É sério. Tinha 5 normais e saía um dedinho. Aqui do sexto, né, do dedão saía o dedinho, tinha 6 dedos. Isso daí é um fenômeno? É, porque é uma coisa extraordinária. Quando o jogador é excelente, né? Ronaldinho, por exemplo, é um fenômeno do esporte, é uma coisa extraordinária. Só que na química, fenômeno não tem nada a ver com extraordinário. Na química, pessoal, fenômeno é qualquer mudança que ocorre num sistema. Tá? Então, ó, fenômeno é qualquer mudança. Qualquer mudança em um sistema. Em um sistema. Certinho? Se houver mudança em um sistema, você diz que na química houve um fenômeno. Tá certo? Não tem nada a ver com o fenômeno popular. É o fenômeno aqui na química. Por exemplo, ó, eu vou pegar uma folha de papel, ok? E vou amassar. Gente, se eu amassar a folha de papel, eu vou mudar a folha, eu vou mudar o sistema. Isso é um fenômeno. Certo? Se eu pegar a mesma folha de papel e colocar fogo, ela vai queimar. Vai mudar o sistema. Nesse caso, eu tenho um fenômeno também. Joinha? Agora, quando eu amasso a folha, a estrutura das moléculas da folha, elas não são modificadas, são as mesmas. Você amassou, mas a estrutura das partículas continua a mesma. Você vai chamar esse fenômeno de fenômeno físico. Se você colocar fogo na folha, a celulose da folha vai virar gás carbônico e água. Tá? Você vai mudar a estrutura das partículas do sistema. Isso é chamado de fenômeno químico. Então, o nosso próximo item aqui, classificação dos fenômenos. Classificação dos fenômenos. Joia? Primeiro, eu vou falar do fenômeno, grifando aqui. Eu vou falar para você o que é fenômeno físico. Ó, não... Gente, ó, vou até grifar, ó. Fenômeno físico. Não altera a estrutura das partículas do sistema. Partículas. Tá certo? Se você tiver uma mudança no sistema, se você tiver um fenômeno, mas as partículas não se modificarem, continuar as mesmas, você vai chamar de fenômeno físico. Vou colocar aqui, ó, exemplo, papel amassado. Papel amassado. Tá? Quando eu amasso o papel, mudou o sistema. Isso é fenômeno. Só que quando eu amasso, eu não mudo as partículas do papel. Continua celulose. Então a gente vai ter um fenômeno físico. Tá certo? Esse foi o primeiro exemplo. Agora, gente, eu vou colocar um exemplo aqui bem bacana. Depois disso daqui, a gente vai estudar as mudanças de estados físicos. Lembra? Fusão, ebulição, daqui a pouquinho. Toda mudança de estado físico é exemplo de fenômeno físico. Tá certo? Então eu vou escrever aqui, ó. Toda mudança de estado. Toda mudança
de estado. Calma, daqui a pouquinho a gente vai lembrar quais são as mudanças de estado. Eu só vou falar agora, mas não precisa anotar não, tá? Daqui a pouquinho a gente vai escrever. Ó, fusão, vaporização, condensação, lembra disso? Sublimação, ebulição. Isso tudo a gente vai falar. Todas essas mudanças de estados, elas são fenômeno físico. Por quê? Porque você muda o sistema, mas a partícula continua com a mesma fórmula. Chegado? Então tá aqui, fenômeno físico. Gente, eu vou até dar uma saidinha aqui. Se você quiser tirar um print da lousa aí, apesar que isso daí já está lá naquele material que a gente passou para você. Agora eu vou dizer para você, vou lembrar com você o que é fenômeno químico. Fenômeno químico. Então a gente vai escrever assim, ó. A alteração das partículas do sistema. Pessoal. Então, ó, ali no físico, você não tem alteração das partículas, ela continua a mesma. No fenômeno químico, você tem alteração das partículas. Novas fórmulas, novas substâncias são produzidas quando acontece um fenômeno químico. Aí eu vou escrever aqui, ó. Vou anotar para você aqui. Papel queimado. Papel queimado. Galera, se você colocar fogo no papel, a celulose que tem carbono, hidrogênio e oxigênio, ela vai ser transformada em CO2 mais água. Você produz novas partículas, novas substâncias. Legal? Então, nesse caso, é um fenômeno químico. Detalhe interessante, ó. Toda mudança de estado é fenômeno físico. Agora aqui, pessoal, ó, toda reação química. Toda reação química, você vai dizer que é fenômeno químico. A gente vai estudar um monte de reação química aqui, combustão, reação de deslocamento, lá na química orgânica, um monte. Toda reação química, a gente diz que é um fenômeno químico. Agora eu vou colocar aqui 2 exemplos, pessoal, porque tem caído bastante no Enem. Ó, quando você morde uma fruta verde, prende a língua, né? Chama-se sabor adstringente. Pega uma manga verde e morde, uma banana verde. Se você morder a banana madura ou a manga madura depois, ela vai estar docinha. Sabe por quê? Porque quando a fruta amadurece, açúcares são produzidos. Novas substâncias são produzidas. Isso é fenômeno químico. Então aqui eu queria que você escrevesse, ó, amadurecimento de frutas. Amadurecimento de frutas. Quando você cozinha, vai fazer um arroz, por exemplo, cozinhou. Gente, também é fenômeno químico. Tá? Você tem um tipo de partícula, cozinha, né? Ocorre reação química e você vai ter outro tipo de partícula. Tem um outro que aparece bastante. Enferrujamento. Enferrujamento. Quando você tem um pedaço de bombril, esquece na pia, molhado, ele enferruja, tá? Isso é fenômeno químico. O ferro do bombril, ele reage com o oxigênio que está presente no ar e vai formar, por exemplo, hidróxido de ferro. Outras partículas são produzidas, mudou a estrutura do ferro, então você vai ter um fenômeno químico. Então aqui, ó, enferrujamento do ferro. Tem um outro exemplo que cai bastante, mas esse eu não vou escrever, se você quiser anotar, escurecimento de prata. Quando você tem um anel de prata, uma colher de prata, com o tempo ele vai ficando escuro, tá? Sabe o que acontece? A prata, que é o Ag, reage com o oxigênio presente no ar e forma óxido de prata. Esse óxido de prata aqui é uma película escura, por isso que escurece, né? A sua faca de prata, por exemplo, o seu talher de prata. Veja que antes era uma partícula, houve formação de uma nova partícula. Toda vez que uma nova partícula é produzida,
ok? Você vai ter um fenômeno químico dentro da química, tá certo? Pessoal, então, ó, essa aula aqui a gente aprendeu o que é sistema, qualquer região do espaço que você, né, separa para estudar alguma coisa, classificamos os sistemas, classificar um sistema é a mesma coisa que classificar uma mistura, sistema homogêneo e sistema heterogêneo. Fenômeno é qualquer mudança que ocorre num sistema. Se o fenômeno não mudar as partículas, é fenômeno físico. Se houver mudança de partículas, né, formação de novas substâncias, é fenômeno químico. Beleza? Agora, a gente vai lembrar, ó, os estados físicos. Estados físicos da matéria. Estados físicos da matéria. Pessoal, com certeza, todo mundo que está aqui na sala, né, aqui e em casa, com certeza sabe quais são os três principais estados físicos da matéria. Então, a gente tem o estado sólido, né, os três principais, tá? A gente tem o estado líquido e a gente tem o estado gasoso. Esses são os três principais estados físicos da matéria. Sussa, agora, gente, por favor, muita atenção nesses 5 minutinhos de aula que eu vou falar para você. Ó, no estado sólido, as partículas, elas estão mais organizadas e elas têm uma vibração bem pequenininha, ok? Ok? Entendeu? Então, se você pegar qualquer matéria no estado sólido, a partícula tem uma vibração bem pequena e elas estão bem arranjadas. Se você der energia, essa partícula vai vibrar mais e ela vai dar uma desorganizada. Ó, continua ainda com 6 partículas, né? Só que agora ela está mais desorganizada que antes. E se eu continuar aquecendo, ela vai virar gás e aí sim ela vai ficar muito desorganizada. Tá bom? Então o que você tem que saber? Ó, isso é importante. Eu vou colocar, deixa eu apagar esse pedacinho aqui. Ó, vou apagar esse pedacinho que você já com certeza já anotou. Eu vou colocar assim, ó. Forma, e eu vou colocar volume. Aí eu quero discutir com você se sólido tem forma fixa ou variável, se tem volume, cada um deles. Gente, então presta atenção aqui, por favor. Ó, esse giz aqui é sólido. Se eu não usá-lo, se eu deixar ele quietinho, quando eu chegar segunda-feira, ele vai ter exatamente a mesma forma. E ele vai ter exatamente o mesmo volume. Tá? Então a gente diz que o estado sólido, ele tem forma fixa, tá? E o volume dele é constante. Volume fixo também. Vou escrever assim, ó. Volume constante. Constante. Tranquilos ou não? Qualquer sólido, ele tem uma forma constante, né? Fixa, e tem um volume constante, volume fixo. Agora, o estado líquido, a forma dele depende do recipiente, ok? Então, a forma dele, do líquido, é variável. A forma é variável. Só que o volume dele é constante. Volume é constante. Pera aí que eu vou te explicar direitinho. Presta atenção. Ó, você vai ao supermercado e compra 1 litro de leite em caixinha. 1 litro. Você chega na sua casa, coloca numa jarra. Pessoal, continua 1 litro. O volume dele é constante, é 1 litro. Só que ele vai adquirir a forma da jarra. Se você pegar o mesmo litro e colocar, sei lá, numa bacinha, continua 1 litro. O volume dele é o mesmo, constante. Só que ele vai adquirir a forma da bacinha. Entendeu? Então, a forma dele depende do recipiente, ela é variável, mas o volume é constante. Legal? Agora, gás, meu, aí muda tudo. Gás, ele tem forma variável, depende do recipiente, e ele tem volume também variável. Tanto o volume quanto a forma dele, do gás, é variável.
Certinho? Isso aqui é um detalhezinho meio, não tem muita importância, todo mundo sabe disso. Bom, agora, eu preciso que você dê toda a atenção possível para o que eu vou te falar. Ó, presta atenção aqui, por favor. Esquece o estado gasoso, tá? Esquece. Eu vou passar um material de líquido para sólido. Aí eu vou pegar, por exemplo, álcool no estado líquido e vou passar para sólido. Gente, vamos prestar atenção? Ó, se você passar um material de líquido para sólido, o normal é o volume dele diminuir, ó. O líquido tinha um volume grande, você passou para sólido e o volume diminuiu, porque no sólido as partículas ficam mais próximas umas das outras. Então vamos lá. Passou de líquido para sólido, o normal é o volume contrair, o volume diminuir. Sem problemas? Só que isso não acontece com a água. A água é uma exceção. Se você passar a água de líquido para sólido, ao invés de ter uma contração de volume, de diminuir, o volume vai aumentar. Beleza? Então, moçada, eu vou escrever aqui para você, ó. Eu vou escrever aqui para você. Ó, o normal é, ó, o normal. Se você passa de líquido para sólido, olha aqui para mim, ó. Se você passa de líquido para sólido, o normal é o volume diminuir. Diminuir. Esse é o normal. Ok? Tem exceção? Sim. Para a água, se você passar de líquido para sólido, você vai ter, pessoal, volume aumentando. Volume aumenta. Certo? Eu vou explicar para você por quê, viu? A gente vai ver um pouquinho mais à frente, geometria molecular, mas eu vou te adiantar. Presta atenção aqui, todo mundo. Ó, a água, a gente vai aprender um dia, ela tem geometria angular. A água não é linear, não é reta. A gente vai estudar isso. A água tem geometria angular. Quando a gente tem a água no estado líquido, vamos supor que eu tenha 3 moléculas, ela vai ficar justaposta. No estado líquido, você vai ter um volume pequeno para a água. Quando a gente passa a água para sólido, pessoal, as moléculas, elas se juntam e formam um hexágono. Esse hexágono ele fica oco. Então você tem as mesmas 3 moléculas, só que no estado sólido, como formou esse hexágono, o volume aumenta. Tá? Então, pelo amor de Deus, ó, presta atenção. Qual que é o normal de todos os materiais? Qual que é o normal? Passar de líquido para sólido e o volume diminuir. Esse é o normal. A água é uma exceção. Se eu passar a água de líquido para sólido, o volume vai aumentar, porque as moléculas vão ocupar mais lugar no espaço. A gente forma esses hexágonos, ok? E o espaço ocupado vai ser maior. Para você não esquecer isso, eu vou lembrar uma coisa interessante. Deixa eu só sair aqui um pouquinho, para ver se alguém quer fazer um print, né, da lousa aí. Qual que é a formulinha da densidade? Massa sobre volume. Pessoal, densidade ou massa específica é a relação entre a massa e o volume. Olha para mim. No caso da água, quando eu passo para o estado sólido, o volume aumenta. Volume aumenta. Só que volume e densidade são inversamente proporcionais. Se no estado sólido o volume aumentou, a densidade vai diminuir. Por isso que a água no estado sólido, o gelo, ele é menos denso que a água líquida. Se você colocar gelo, água sólida na água líquida, o gelo vai sobrenadar, vai flutuar, porque ele é menos denso. Tá certo? A explicação é que quando para a água eu passo de líquido para sólido, ocorre um aumento no volume. É uma exceção. Mudanças de estados. Mudanças de estado.
Essa parte aqui, ela também é bem básica, todo mundo lembra, só que aqui, pessoal, vai ter um exercício que tem caído no Enem. Tá? O nome das transformações quase todo mundo vai lembrar, mas é uma coisa além dos nomes das mudanças. Então vamos lá, vai, ó. Eu tenho aqui o estado sólido, vamos começar com o estado sólido. Estado sólido, a gente vai passar para o estado líquido, e depois a gente vai passar para vapor, para o estado gasoso. Lembrando que em química, gás e vapor, né, são sinônimos. Tá certo? Me ajuda, me ajuda. Ó, quando um sólido passa para o estado líquido, você lembra esse fenômeno? Eu vou chamar de fusão. Lá na nossa casa, né, a nossa mãe, a nossa avó, fala que derreteu. Só que isso daí é uma coisa popular, é um termo popular. O termo químico-científico é sofreu fusão. Então, toda vez que passa de sólido para líquido, houve fusão do material. Gente, eu não disse para você que em química gasoso é sinônimo de vapor, não falei? Vapor e gasoso? Quando eu passo de líquido para gás, eu passei de líquido para vapor. Então, eu fiz uma vaporização. Vaporização. Então, vaporização é quando eu passo de líquido para gasoso. Agora, você deve se lembrar que a vaporização, ela acontece com velocidades diferentes. Eu posso fazer uma vaporização lenta, eu posso aquecer para a vaporização ser rápida, e se eu colocar uma gota de óleo, uma gota de água numa chapa quente de lanche, a vaporização é instantânea, é brusca. Então, dependendo da velocidade, você vai ter outros nomes. Vamos lá, vamos lá. Ó, vaporização lenta. Você deixou a roupa lá no varal. Vai ter a vaporização. A água vai virar gás, certo? Isso você vai poder chamar também de evaporação. Evaporação. Então, o que é uma evaporação? Evaporação é uma vaporização lenta. Aqui, ó, é um processo lento. Gente, se eu colocar água numa chaleira e aquecer, o líquido vai virar gás. Só que agora eu estou aquecendo, então vai ser mais rápido. Isso eu vou chamar de ebulição. Ebulição. Ebulição é um processo rápido. E se eu colocar a gota de óleo numa chapa quente? A vaporização é brusca, instantânea. Isso a gente chama de calefação. Aí nós vamos ter uma calefação. Certinho? Então guarda esses nomes aí. Agora vamos voltar. Eu estou no estado gasoso e vou fazer o material virar líquido. Gente, agora eu preciso resfriar, tirar energia. O gás tem muita energia. Eu tiro energia, ele vira líquido. Isso eu chamo de liquefação. Liquefação ou liquefação. Ou, se eu preferir, eu posso chamar de condensação. Liquefação ou condensação. Certo? E quando eu passo de líquido para sólido, eu faço uma Espera aí que eu vou escrever direitinho aqui, ó. Solidificação. Solidificação. Tranquilos isso ou não? Então guarda esses nomes aí, que é importante. Agora uma pergunta. É possível sair direto do estado sólido para o estado gasoso, direto, sem passar pelo estado líquido? Sim. Como é que chama isso? Sublimação. Sublimação. Tá? Então, gente, ó, sublimação é quando você passa de sólido direto para o estado gasoso. Ou vice-versa. Se eu passar de gasoso direto para sólido, eu também chamo de sublimação. Quando volta de gás para sólido, tem alguns autores que chamam de ressublimação. Mas você pode falar ressublimação ou sublimação para os dois. Certo? Ou, quase acabando, viu? Quase acabando. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês, gente. Isso que é importante. Ó, quando eu saio, olha aqui para mim, ó. Quando eu saio da esquerda para a direita,
Eu saio de sólido, vou para líquido ou de líquido para gasoso. A energia está aumentando, eu estou pondo energia, eu estou esquentando. Então o sólido absorve energia e vira líquido. O líquido absorve energia e vira gás. Quando absorve na química, eu digo que é um fenômeno endotérmico, absorção de energia. Então toda vez que eu saio da esquerda para a direita, eu tenho um fenômeno endotérmico. Endotérmico. Tá certo? Endotérmico absorve energia. Olha lá, ó. Absorve energia. Agora, se eu voltar, se eu passar de gás, tiro energia, vira líquido. Tiro energia, vira sólido. Se sair energia, a gente vai ter um fenômeno exotérmico. Tá? Exotérmico ou exotérmico. Pelo amor de Deus, aprenda isso, tá? Ó, a fusão e a vaporização são fenômenos endotérmicos, certo? Agora, a liquefação e a solidificação são fenômenos exotérmicos. Nesse caso aqui, ó, libera energia. Se liberar energia, sair energia, é um fenômeno exotérmico. Deixa eu só te falar uma coisinha. O que é sublimação? O que é? Passagem de sólido direto para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Existem 4 materiais que sofrem sublimação. Você tem que saber. Tá? Então, ó, sofrem sublimação. Sublimação. Gente, aqui é a temperatura ambiente, tá? Sofrem sublimação a temperatura ambiente. Então vamos lá, vai. Tem que saber isso. Ó, gelo seco. Gelo seco é um material que sofre sublimação. Alguém sabe o que é gelo seco? Gelo seco é dióxido de carbono no estado sólido. Tá? CO2 no estado sólido, chamado de gelo seco. O gelo seco, ele sofre sublimação. Ele passa direto de sólido para gasoso, sem passar pelo estado líquido. Quem mais? Naftalina. Naftalina ou naftaleno sofre sublimação. Aquelas bolinhas que você usa para matar, né, insetos. Ok? Que mais? O iodo, né, que a gente usa a formulinha I2, e a cânfora. Gente, a cânfora é uma macromolécula. Você não precisa decorar, nem dá para decorar a fórmula dela, mas você tem que saber que a cânfora sofre sublimação. Então, quais são os 4 materiais que sofrem sublimação natural? Gelo seco, CO2 sólido, naftalina, que a gente vai aprender na química orgânica, o iodo, o I2 e a cânfora.